Estamos começando o 13º estudo, Jesus e o crescimento espiritual. O que nós sabemos é que o crescimento faz parte da vida. Crescer faz parte do plano de Deus para mim e para a sua vida espiritual. Por isso estamos estudando cada vez mais a palavra do Senhor. Deixa eu te contar uma história. 2 psicólogos completaram um estudo de 16 anos sobre pessoas criminalmente insanas, o qual surpreendeu muita gente. Samuel Yoshelson buscou, em primeiro lugar, aprender a diferença entre criminosos que eram mentalmente doentes e os que não eram. Depois de 4 anos, ele concluiu que não havia diferenças. O que ele e seu colega de fato descobriu foi um padrão comum de pensamento compartilhado por todos os tipos de criminosos, ricos e pobres, formados em alguma faculdade e desistentes da escola, moradores de comunidades e latifundiários. Todos habitualmente pensavam da mesma maneira. Eles demonstravam medos intensos, rancor, baixa autoestima, sede de poder e eram mentirosos contumazes. Os psicólogos criaram um programa de tratamento único para essas pessoas. Ignorando o passado infeliz dos criminosos, eles se concentraram nos destrutivos hábitos correntes de pensamento. Os homens que participaram do estudo foram bastante conscientizados sobre padrões morais e, por meio de repetição e disciplina, foram educados em novos padrões de pensamento. Eles mantinham um relatório diário de seus pensamentos e discutiam seu progresso em sessões regulares. Os resultados surpreenderam os especialistas. Homens com extensos registros criminais puderam aprender a serem honestos e responsáveis, e não por meio de coação externa, mas porque seus pensamentos haviam sido mudados. A conversão envolve uma mudança em nosso pensamento. Nossa natureza humana é caída. Lá no fundo, somos maus por natureza. Nosso coração é corrompido e pode ser essa uma avaliação dura demais da natureza humana, mas ela é bíblica. Por exemplo, Jeremias 17:9 atesta essa característica humana com essas palavras: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Acrescenta ainda: não há quem faça o bem e que não peque. Quando rendemos nossa vida a Cristo, Ele milagrosamente transforma o nosso interior pelo poder do seu Espírito Santo. Uma das maneiras pelas quais Deus faz isto é mudando os nossos padrões de pensamento, substituindo o mal com o bem. O meu convite a você, no começo desse estudo, é: encha sua mente com os pensamentos puros do céu e Deus completará a sua vida com a alegria e com o ar da eternidade que está logo ali. Satanás é o pai da mentira. Ele mentiu no Éden e continua mentindo para os seres humanos. Obviamente que Satanás não quer que eu e você sejamos salvos. E tudo o que ele puder fazer para que nós nos percamos, ele fará. Não brinque com ele. Não brinque com as armadilhas ou tentações que ele coloca em nosso caminho, porque ele é ardiloso, ele é astuto, conhece os meus e os seus pontos fracos. E é exatamente aí que ele vai atacar, naquilo que você está mais vulnerável, porque ele entende qual a forma mais fácil de levá-lo a pecar e afastar-se do Senhor. Por outro lado, Deus espera que o nosso crescimento espiritual seja sempre constante. Deus espera que a cada dia nos tornemos mais semelhantes a Jesus. E essa é uma luta diária, é uma luta constante. Você precisa estar em alerta e prontidão o tempo todo, porque quando você menos esperar, o diabo colocará em seu caminho qualquer coisa para lhe desviar da rota. E assim, você estará mais suscetível aos dardos inflamados que ele lança contra você. Por isso, o meu conselho é um conselho bíblico. Eu quero lhe convidar, se você está com a sua Bíblia aí, a abrir num dos versos que nós estudamos agora no estudo.
mas ele é tão importante que vale a pena repetir. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 10, nós encontramos Paulo falando sobre a armadura de Deus. E eu gosto demais desses versos aqui. São muitas lições que eu tiro para a minha vida espiritual. Olha o que diz Paulo no versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, Paulo está reconhecendo aqui que nós precisamos de proteção, precisamos de um escudo, porque diante da situação do mundo à nossa volta, somos muito frágeis, somos muito fracos. Mas se estivermos fortalecidos no Senhor, usando a força do seu poder, conseguiremos enfrentar as tentações que são lançadas sobre a nossa vida. E como isso é possível? Paulo não nos deixa no escuro. Ele acende uma luz aqui para encontrarmos o caminho de maneira muito clara. Ele diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Diz assim, olha, Paulo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, se a nossa luta fosse contra carne e sangue, era fácil. É isso que eu estou dizendo para você. Se a nossa luta fosse apenas contra outros seres humanos, seria muito fácil. O que Paulo está dizendo é, a luta que o cristão trava é uma luta dificílima, é uma luta muito complicada, vai além das nossas forças, muito além das nossas possibilidades. A luta que todos nós travamos é uma luta entre o bem e o mal, entre principados e potestades. E estamos nós aqui, pequenos, mas com a armadura de Deus, vestida, podemos nos tornar muito mais do que vencedores. Paulo depois descreve esta armadura. Ele fala de alguns elementos que os guerreiros da sua época usavam e que da mesma forma aqueles que estão na luta espiritual, na guerra entre o bem e o mal, precisam usar. Eu quero deixar com você 4 conselhos. Primeiro, para essa armadura ser eficiente na sua vida, estude continuamente a Bíblia. O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia deve ser estudada todos os dias. É isso mesmo, todos os dias. Não dá para estudar um dia só e falar, não, já estudei o suficiente para a semana. Porque é todo dia. Lembra na oração do Pai Nosso? Jesus disse assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão de hoje, hoje. Não é o pão da semana me dá hoje, não é o pão do mês me dá hoje, é o pão nosso de cada dia. Por isso precisamos da Bíblia continuamente em nossa vida. Essa armadura se reflete em nossa vida em uma vida dedicada a Deus e ao próximo, atendendo as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que necessitam, demonstrando o amor cristão na prática. A armadura se reflete na minha vida quando eu vivo em um espírito de amor e reconciliação, buscando sempre perdoar, buscando sempre o perdão e assim restaurando o que precisa ser restaurado. E o 4º ponto que quero deixar com você é a produção de frutos. Quem está ligado a Cristo produz frutos. Quando eu visto a armadura do Senhor, estes 4 pontos, eles passam a ser parte integrante da minha vida. Estão associados a quem eu sou, aquilo que eu faço. Você quer decidir-se por Jesus agora? Quer continuar crescendo no conhecimento e na graça de Cristo? Quer fazer da Bíblia a sua espada para lutar contra os principados e as potestades do mal? Você pode fazer isso e deve fazer isso agora. Portanto, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus querido Pai nosso, eu te agradeço muito pelo estudo que tivemos, pelo crescimento que é possível ter em Cristo. Ajude-nos a continuar
no caminho que nos leva à salvação. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.